Olá, meu nome é Ana Caroline, eu sou tutora de desenvolvimento humano no programa de aprendizagem da Fundação Moody's. Olá, eu sou Bruna, também sou tutora da Fundação Moody's, junto com a Ana Caroline. E nós duas trabalhamos na matéria de desenvolvimento humano, que é uma matéria com foco em competências humanas. Em uma das capacitações, a gente trabalha a preparação do jovem para o mercado de trabalho. Bem, o que vocês vão assistir agora, então, o vídeo que vocês vão assistir é um vídeo que faz parte dessas capacitações, mas que a gente achou que poderia ser de interesse público. Pensar como a gente se prepara para dinâmicas de grupo e, sobretudo, nesse momento de pandemia, quais seriam as possíveis dicas da gente estar pensando nesses processos seletivos que têm acontecido de uma maneira um pouquinho diferente. Eu sou a Patrícia, eu trabalho na Fundação Moody's tem mais de 10 anos, né? Eu trabalhei uma boa parte em recrutamento e seleção, né? E depois, então, já estou uns 4 anos trabalhando com o programa Juventude Aprendiz, tá? E hoje o convite foi para poder conversar um pouquinho com vocês sobre entrevista, processo seletivo, né? Aquele mundo desconhecido que todo mundo passa, né? Não pense que os tutores, a gente não passou por isso, cada um pagou o seu mico, né? A Bruna outro dia mesmo falou do MBA dela, não pense que ela foi a única a pagar mico, não, a gente também pagou, e estou aqui para falar um pouquinho para vocês, né, sobre essa parte tão misteriosa. O que a gente vê enquanto recrutador, o que acontece, né, nesse momento de processo seletivo, tá? Beleza? No caso, para você, Patrícia, baseado na sua experiência, qual a importância da dinâmica de grupo no processo seletivo? Então, gente, é engraçado porque quando você trabalha com dinâmica de grupo, quem participa, independente da idade, todos os candidatos, né, independente de idade, independente de grau de escolaridade, a gente escuta cada coisa assim, muito interessante. Uma vez eu, enfim, fiz uma turma de universitários e escutei eles falarem assim: a gente vai se divertir hoje, a gente vai brincar hoje, né? Então, tem muito candidato que ainda encara o processo seletivo, a parte de dinâmica de grupo, vamos brincar, é o momento que a gente vai se divertir, tá? Para o entrevistador, é o momento que a gente consegue ter todos na sala mais à vontade e a gente consegue verificar muitos dos pormenores que a vaga pede, né? Porque enquanto participantes, vocês têm uma visão da vaga. Enquanto recrutador, nós temos uma outra visão da vaga, né? Para aquela vaga chegar ali, o recrutador ele já sentou com o cliente, ou ele sentou com o departamento que solicitou a vaga, ele conversou com a pessoa responsável, né, sobre não só sobre o que o candidato vai fazer, o que o candidato vai desenvolver, mas a gente também começa a conversar com a pessoa que pede a vaga para a gente sobre os pré-requisitos, a gente chama de pré-requisitos internos, né, que são as habilidades, né, que aquela pessoa precisa ter para atuar naquele departamento, né. E a gente também fala que o mercado de trabalho, o mercado é amplo em relação às pessoas, porque às vezes eu tenho candidatos que são mais tímidos e dizem assim: o mercado de trabalho não é para mim, porque eu sou tímido, eu falo baixo, eu sou envergonhado, mas você se engana, o mercado de trabalho é para todo mundo. Então, eu tenho setores que têm particularidades um pouco diferentes de outros. Eu tenho empresas, eu tenho setores, eu tenho gestores, né, que preferem trabalhar com pessoas mais dinâmicas, outras pessoas mais tímidas, outras pessoas que falam alto, outras pessoas que falam baixo. Né? Então, todos esses pormenores que a gente acerta com quem solicita a vaga para a gente, e são esses pormenores, né, são esses pré-requisitos que nós conseguimos visualizar muito bem na dinâmica de grupo. Então, a dinâmica de grupo eu consigo visualizar, né, dependendo da dinâmica que eu vou aplicar, porque aí também eu, enquanto recrutadora, vou montar todo o meu processo, toda a minha dinâmica em relação àquilo que eu preciso ver para a minha vaga, para poder atender bem o meu cliente, para a gente poder fazer uma contratação mais assertiva possível. Né? Porque a gente sabe que contratação é 100% assertiva? Não, não é. A gente tenta acertar o máximo possível, né, e fazer dar certo. Então, eu já monto a minha dinâmica de grupo, né, a minha parte de dinâmica, toda pautada naquilo que eu preciso ver. Se eu vou precisar ver liderança, se eu vou precisar ver dinamicidade, se eu vou precisar ver
proatividade, se eu vou precisar ver, enfim, diversas outras situações dentro daquele grupo. É aí que a gente pauta a nossa dinâmica de grupo. É isso que a gente consegue ver. A gente consegue ver tudo isso. Quem tem criatividade, quem consegue pensar rápido, né? Quem tem um espírito mais assim, de mais liderança, quem é mais tímido, a gente consegue visualizar, entre outras coisas, isso também. Você acabou falando também um pouco sobre as pessoas que se sentem tímidas e acham que o mercado de trabalho não é para elas, né? Toda essa questão assim. Então, pelo que eu entendi, vai depender do que você vai ver, vai buscar ver na dinâmica de grupo, vai depender do perfil da vaga, né? Mas tem algumas pessoas que elas acham que elas vão passar batidas numa dinâmica, que elas não vão ser vistas. Como é que você faz? Dá para ver todo mundo? A dinâmica é pensada para ver todo mundo, né? Como é que isso funciona, assim, né? A dinâmica é pensada para a gente poder ver todo mundo, né? Enquanto está todo mundo intertido e todo mundo focado em fazer a dinâmica, a gente diz que os personagens daquela sala, cada um tem seu papel. Os grupos estão focados em resolver o que foi solicitado naquela dinâmica, né? E o entrevistador, e às vezes a empresa também está junto, estão focados em ter a visão, né, de como aquilo está sendo feito. Então, não pense que vai passar batido, não pense que a gente não vai ver, porque a gente vê tudinho, a gente consegue visualizar tudo. A gente consegue visualizar quem se esforça, a gente consegue entender também quem às vezes não entendeu a dinâmica. A gente às vezes precisa parar de explicar de novo, porque a gente vê que determinado grupo ou pessoa não entendeu a dinâmica e está conduzindo ela de uma forma muito diferente, né, do que se espera como produto final. Às vezes isso acontece, às vezes o candidato fala, eu não consegui entender. Beleza, a gente vai, didaticamente explica de novo, quantas vezes for, eu preciso que todo mundo entenda o que vai ser realizado. Mas não pense que a gente não consegue ver, não. A gente vê quem fica, né, que a gente chama de aba, né, chamava antigamente, gente, que eu sou uma pessoa que está ficando velha, a gente chamava antigamente de aba, né, a gente consegue ver quem é o candidato aba, aquele que não faz, não desenvolve, aquele que quando você pergunta a opinião dele, ele fala assim, igual a opinião do meu colega ali, a opinião é igual, né, a gente consegue verificar tudo isso. A gente consegue verificar a pessoa que se esforça, a pessoa que não tem tanta criatividade, ou que não tem aquele pensamento tão rápido quanto o outro, mas que ela está ali, que ela se esforça, que ela ajuda, que ela batalha, você vê que ela quer aquilo ali, que ela quer participar, e a gente também vê a pessoa que não quer participar, ou que não consegue também participar, tá, gente? Porque a diferença de gerações, a gente vê que a diferença de conteúdo de gerações, ela reflete muito na dinâmica de grupo, tá? A história do brincar na pracinha, ir para a rua jogar queimado quando era criança, pular corda com todos os meus coleguinhas da rua, e hoje eu ter jovens, ter uma juventude, né, que é mais uma juventude mais videogame, uma juventude mais sozinha, dá uma grande diferença em processo seletivo, na hora da dinâmica de grupo. Eu já tive candidato em dinâmica de grupo, e aí eu vou falar muito rapidamente, porque eu falo muito, tá, gente? Pelo amor de Deus, manda eu cortar aí que eu falo muito. Eu já tive candidato em dinâmica de grupo, que a gente coloca, vocês devem conhecer, a gente pede para montar um cartaz, e aí a gente coloca 30 pessoas e 5 tesouras, né? De propósito, que é para você poder pedir a tesoura ao candidato ao lado. Eu já tive candidatos que dobraram a folha e passaram a unha e cortaram com a mão, porque eles não souberam como é que ia chegar para o próximo para poder pedir a tesoura, porque ele não se socializa, entendeu? Então, dá uma diferença muito grande, né? Desde a nossa criação, a nossa primeira criação, né, de brincar junto, fazer esses jogos, né, de amarelinha, aquelas coisas que pareciam ser tão bobinho, faz uma grande diferença de gerações na hora de uma dinâmica de grupo. As gerações de hoje não se socializam muito bem em relação a isso. A gente é mais individual. A gente não chega perto do próximo e pede emprestado. A gente desaprendeu isso. Essa questão, Patrícia, além de ser uma característica da nossa geração, muitas pessoas acham que podem
conquistar de forma, vou colocar assim, ter o seu destaque sozinho. Muitas pessoas, elas não pensam nessa ideia de que vou me destacar dentro do coletivo. A gente está tanto nessa competitividade de querer mostrar serviço, de querer, que acaba atrapalhando a gente mesmo, né, e passando por cima dos outros candidatos, e eu acredito que não seja visto com bons olhos. E aí, entrando nessa questão, eu ia te perguntar quais dicas você daria, mais do que não fazer nas dinâmicas de grupo. Não tente enganar a gente que está no recrutamento de seleção, porque você não vai conseguir. Bruna, não adianta, eu vou citar você como exemplo pro resto da minha vida no seu MBA. Eu amei. Né? A gente às vezes pergunta, faz algumas perguntas para o candidato, você gosta de ler? Gosto. Qual foi o último livro que você leu? Aí ele fala o nome de um livro e às vezes ele dá um azar da gente conhecer aquele livro. E aí você começa a falar do livro e a pessoa começa a regalar os olhos, ou seja, ele nunca leu aquele livro, ele não leu nem a contracapa do livro para poder fazer uma entrevista. Né? Então, vamos lá, dinâmica de grupo. Não adianta você fingir ser uma coisa que você não é. Não adianta montar personagem, porque a gente percebe. Até porque você está ali com diversas outras pessoas que são totalmente diferentes de você. Então, tem um momento que a gente percebe, né, que está montando personagem, que veio preparado de casa, que leu aqueles 55 livros de autoajuda, né, como me dar bem em processo seletivo. Não vou dizer que é ruim, não, gente, é legal. Toda leitura é muito legal. Mas, assim, para a gente poder pegar uma base do que está acontecendo. Não para eu montar um personagem e chegar lá em cima de um personagem, porque não rola. A gente consegue desmascarar isso tranquilamente. A gente chega, já comentava por diversas vezes com os jovens, que os programas, hoje, por exemplo, existem várias etapas e que existem empresas que prestam esse tipo de serviço de processo seletivo, e aí você precisa se preparar como se fosse uma entrevista presencial, mas tomando cuidado, né? Os cuidados aí, não só com o ambiente, mas também com aquilo que você vai falar, a cara que você vai fazer, porque tudo isso está sendo visto e ouvido. Tudo na vida da gente, né, eu digo que sempre tudo é uma faca de dois gumes, né? O candidato está em casa e fazer a entrevista de casa, ele tem que se policiar o dobro da quantidade de vezes que ele se policiaria se ele fosse para a rua. Por quê? A gente se arruma muito bem para ir à rua, mas a gente fica de pijama em casa. É normal, isso não é o candidato, somos todos nós, né? A gente tem horário quando vai para a rua, a gente esquece do horário quando está em casa, né? Quando eu sento como candidato para fazer uma entrevista, eu preciso pensar num todo, eu preciso pensar o que vai refletir aqui atrás de mim, né? O que está aparecendo, porque eu, enquanto entrevistador, estou vendo tudo. Né? O que está aparecendo atrás de mim? Né? Eu preciso entender que se eu faço isso no meu quarto, a porta do meu quarto deve estar fechada. Eu tenho que avisar todo mundo da casa que eu estou em processo seletivo. Se eu tenho um cachorro, eu tenho que trancar o cachorro em algum lugar. Não pensem, gente, que nós somos diferentes. Né? Eu aqui em casa avisei todo mundo que eu estou em entrevista aqui com vocês. Eu tenho 3 cães. Uma eu estou torcendo para que ela não lata, porque ela é de quintal. As outras 2 estão trancadas do outro lado da casa. Senão estariam aqui comigo, latindo, rodando, né? Enquanto candidato, eu preciso me policiar no que eu estou vestindo, porque o entrevistador está te vendo da mesma forma. Né? Então, esse gancho da Carol, que aí a gente já se avança para um outro pedacinho, né, da etapa do processo seletivo, foi muito bem lembrado. A gente tem que se policiar 2 ou 3 vezes mais do que se a gente fosse para a rua. A pandemia ela mudou muito, né? O mercado de trabalho, a forma como o mercado de trabalho se organiza. Acabou trazendo determinadas modificações que a gente já está sentindo um pouquinho, pelo menos a galera que está tentando se inserir agora, né, nesse momento de pandemia. Então, a gente queria perguntar para você, assim, mais ou menos, como é que você enxerga essa modificação que a pandemia trouxe para as seleções e se você acha que essas modificações também vão afetar essa parte mais coletiva, essa parte mais das dinâmicas de grupo, por exemplo, e como é que isso se encaixaria, assim, se você consegue pensar algumas projeções, algo nesse sentido. Então, a pandemia, ao meu ver, né, a gente costuma dizer que algumas pessoas sentam no meio-fio e choram e outras vendem lenços. Eu acho que a pandemia, ela, claro, vamos tirar parte das perdas das vidas, que é claro que nada foi bom. Dizer, a pandemia foi bom. Não, nada foi bom, né? A gente teve vidas perdidas,
a gente teve que se acostumar de um dia para o outro a milhões de coisas que a gente nunca pensou que fosse fazer. Mas, se você olhar pelo lado bom da pandemia, tá? Eu acho que ela acelerou processos em diversas áreas que nós enquanto empresa, não nem falo a Fundação Moody's, não, mas as empresas no geral, né, nós, o mundo, não tínhamos desenvolvido ainda porque o nosso sistema funcionava bem, né, e aquela história. A gente estava, em aspas, numa zona de conforto, nós estávamos, né, em aspas, numa zona de conforto. Então, assim, a menos que você seja impulsionado por uma coisa ou por algo, mudanças levam tempo. Porque a gente fala que mudança é bom, mudança é legal, mudança... mas todo mundo tem um pé atrás com mudança porque é um momento inseguro, né? Então, eu acho que ela veio para acelerar, tá? Ela veio para acelerar a parte da educação, e aí a gente não vai abrir para falar sobre isso, porque senão a gente vai ficar falando aqui a manhã inteira, né? Mas aí é para pensar mesmo o que se pode fazer para poder englobar todo mundo dentro de um novo plano de educação, né? Eu acho que aí criatividade para o povo brasileiro não falta. Eu acho que nós somos um dos povos mais criativos, a gente consegue se virar em qualquer lugar. Eu digo sempre que em todo lugar, todo mundo, né, tem um brasileiro morando, tem alguma coisa acontecendo, e o brasileiro é o que mais consegue se destacar em relação de criatividade, tirar água de pedra, enfim, né? Mas na parte de recrutamento e seleção, eu acho que as pessoas chamam de novo normal, né? Eu não gosto muito da expressão novo normal, mas vamos lá. Eu acho que veio para ficar. É uma coisa que já acontece, gente, vamos combinar, há muito tempo, tá? Mas não com o amplo sentido que está acontecendo agora. Se a gente pegar empresas ali de grande porte, isso já acontece há muito tempo, né? Por quê? O processo seletivo online. Porque ele diminui tudo. Ele diminui o custo da empresa, ele diminui o custo do candidato, ele diminui tempo. A empresa consegue entregar para o cliente dela, seja ele interno ou externo, um produto bom. Desculpa, eu estou usando a palavra produto porque a gente está falando de pessoas, mas entrega de vaga é um produto, desculpa, né? E em menor tempo. O mercado ele trabalha, né, com menor tempo, menor gasto. Sempre assim, independente de qual mercado seja. Tá? Então, agora, a gente teve que aprender na pancada a fazer isso. E depois que a gente aprende, a gente gosta. Então, eu acho que depois que a pandemia passar, mesmo que tudo volte a ser o que era antes, porque pessoas dizem que não vai voltar, vai sim. Vamos com calma, vamos um passo de cada vez, né? Mas nossa vida vai voltar ao normal, né? Devagarzinho, mas de volta. Mas eu acho que processo seletivo online é uma coisa que veio para ficar. Tá? E a gente faz todas as etapas online. Tá? Eu tenho grandes amigos que já há muitos anos fazem isso. Né? E vamos lá. A parte de entrevista individual a gente faz online muito tranquilamente. A parte de envio para os candidatos, né, de testes, de provas, de redação, a gente também consegue fazer isso tranquilamente, plataformas, isso aí ok. Aí vem o grande X da história, e a dinâmica de grupo online. Né? A gente faz. A gente faz. A gente se adapta, mas a gente faz. Tá? Por quê? Aí o recrutador ele precisa ter a sagacidade de pensar que ele hoje está online, desenvolver a dinâmica para que ela funcione dessa forma. Vou dar um exemplo muito rapidinho para vocês. Tá? Até quando a gente faz entrevista coletiva, na hora da apresentação, a gente consegue fazer uma dinâmica. Vamos lá. Vamos colocar um exemplo, bem rápido. Plataforma Zoom, tá? Para que você consiga ver na tela os candidatos direitinho, você tem ali 6 pessoas. Então, você consegue fazer o seu processo com múltiplos de até 6, porque fica melhor de você conseguir visualizar. O que você precisa fazer é se preparar e antes daquele dia, daquela hora marcada, é você encaminhar ou por e-mail, ou por grupo de WhatsApp criado, ou por qualquer outro canal que você tenha a criatividade de desenvolver, que atenda a todos os seus candidatos envolvidos naquele processo, ou tudo o que vai acontecer naquele momento. Então, se você vai precisar de material, se você vai precisar que o candidato separe um lápis de cor, ou uma caneta Bic, ou uma folha de papel, você precisa enviar todas as comunicações
para ele através de algum meio, e-mail criado, enfim, tá? Para que ele possa se preparar para essa dinâmica de grupo. Então, da mesma forma que você vai dizer, amanhã às 10 horas a gente vai se encontrar na sala, que eu vou mandar o link para vocês, você vai dizer, preciso que você separe uma folha branca, uma caneta, Bic, né? E se precisar de um material um pouquinho maior, um lápis de cor, uma canetinha, então mande com uma antecedência maior, para que o seu candidato consiga encontrar esse material. E se prepare. Beleza. No dia da dinâmica de grupo, a gente acessa, os 6 entram. Eu oriento para ficar mais confortável que eu, enquanto responsável pelo processo seletivo, desligue a minha câmera. Claro, dou para eles a quantidade de tempo, tá, gente? Tipo, 5 minutos. É o que a gente faz em dinâmica de grupo, tá? E eu desligo a minha câmera, deixo o meu áudio ligado. Por quê? Porque eu desligando a minha câmera, eles não me veem. Então, eles ficam mais tranquilos para desenvolver, porque vamos combinar, é novo para todo mundo. E é muito novo para todo mundo. Mas eu estou ouvindo tudo que está acontecendo na sala. Eu consigo, ainda assim, analisá-los de forma tranquila. E aí, depois que terminar o tempo, eu ligo a minha câmera de volta e a gente debate sobre aquilo que foi resolvido. E aquela dinâmica de grupo chegou ao fim. Ok? Patrícia, eu acho que a gente conseguiu tudo que a gente queria. Muito obrigada por você ter participado. Então, aproveitem a oportunidade, né? É claro que você não precisa se limitar apenas no nosso vídeo. Busque conhecimentos. E qualquer dúvida pode colocar aí no comentário que a gente interage com vocês.